Voltamos a apresentar Fator de Risco. Nós estamos conversando hoje com a oftalmologista Ana Paula Furtado sobre a retinopatia diabética. Doutora Ana Paula, e a gente está falando da diabetes já instalada, mas existem pessoas que estão a caminho da diabetes ainda, são os pré-diabéticos. Isso. Esses pré-diabéticos já podem ter algum tipo de dano na retina e nem sabem? Não. Não, né? Esses pré-diabéticos, não. O que eles podem acontecer com o pré-diabético, que se eles estiverem com uma glicemia levemente alterada, alterar, por exemplo, o grau do óculos. Uma pessoa que nunca teve problema para longe, de repente ele vai no oftalmologista e ele virou míope, aquela que é a dificuldade para ver de longe. E aí a primeira pergunta que a gente faz, você já fez uma glicemia para saber se você tem uma glicemia dentro do normal ou levemente alterada? E muito frequente acontecer de dar um pré-diabetes ou até um diabetes inicial. Se não tiver um diabetes já profundo, mas aí teria que ser, já teria outras alterações. Mas esses pré-diabéticos, a grande alteração deles é refrativa, sabe? Mexe um pouco com a refração, com o grau do óculos, se ele já usa, muda o grau, se ele não usa, passa a usar. Então, uma diferença brusca do grau em pessoas adultas, que não tinha motivo nenhum para mudar tanto o grau assim, você já desconfia de um diabetes aí aparecendo e aí você pede uma glicemia. Certo. Doutora Ana Paula, de qualquer jeito, quando a senhora dividiu em tipo 1 e tipo 2, o que a gente vê também é que não quer dizer que quem não tem tipo 1 escapou vamos dizer assim, da diabetes na infância e na adolescência, não quer dizer que vai ter só depois dos 40, né? Ah, não, claro, isso é uma classificação, assim, na verdade acadêmica, né? Mas aí existem outros tipos de diabetes, que eu digo assim, complicações, uma doença que pode levar a um diabetes, uma doença no pâncreas, uma pancreatite, né, que é onde é produzida a insulina. Quer dizer, são casos, são variáveis, mas os dois grandes grupos seriam esses. Mas tem também a questão alimentar, né? Está se mudando muito a alimentação para uma alimentação mais gordurosa, mais açucarada, com mais pão. Isso tudo está fazendo com que essa diabetes tipo 2, que era considerada diabetes adulta, migrar para idades mais baixas, né? Isso sim. E muito importante, que a gente não cansa de dizer para os pacientes, é que, na verdade, o mais importante do tratamento do diabético é a alimentação, não é a insulina. Claro que a insulina tem seu papel, mas não adianta essa glicemia ficar muito, variar demais, porque essa variação grande da glicemia, a pessoa exagera numa alimentação, aí usa a insulina para baixar, esse alto e baixo da insulina também causa uma alteração, um enfraquecimento da parede do vaso, e aí pode ter as complicações todas do diabetes, sabe? Então, o que a gente pede normalmente é dieta, seguir a dieta, não proibir, mas comer com moderação. E o grande problema dos pacientes diabéticos, dos diabéticos, não é só o doce, é o que indiretamente se transforma em açúcar, que é aquela outra via metabólica, que é o carboidrato. Que a alimentação hoje, nossa, né, do mundo moderno, é praticamente carboidrato, né? Então, por exemplo, pão em excesso, bolachinha de água e sal, bolo, pão de queijo, arroz, macarrão, pizza. Isso tudo tem que ser muito bem dosado também. Doutora Ana Paula, e tratamento? No caso da retinopatia, ela tem tratamento? Tem sim. Dos mais simples aos mais complicados. Normalmente, os casos mais simples, que já tem uma perda visual, que tem uma alteração na região da mácula, que é essa visão central que você me perguntou do início, se encontra as letras tortas. Esse a gente trata, ou pequenos sangramentos, a gente faz o laser, que é um laser argônio, que cauteriza esses vasos que estão sangrando e diminui essa exudação, que pode até causar o descolamento de retina depois. Existe hoje uma medicação que a gente faz juntamente com o laser para casos medianos a mais quase proliferativos, que são aqueles caminhando para uma seriedade, né, avançada, seria o Avastin, que é uma medicação que a gente faz dentro do olho. Juntamente com o laser, um potencializa o outro e tem ajudado muito no controle da retinopatia diabética. Em outros estágios, seria a própria cirurgia, a vitrectomia, que aí você teria que realmente fazer uma cirurgia verdadeira, que é a cirurgia onde você entra com aparelhos, né, com uma visualização do fundo do olho, aspirando hemorragias, cauterizando, e até nos descolamentos de retina, que são frequentes nos diabetes já em estágios muito avançados, com prognósticos ruins,
colocar essa retina no lugar, porque ela descola e o prognóstico já é muito ruim. Doutora Ana Paula, a gente falou de 2 tipos de diabetes, mas ainda tem um terceiro que é a gestacional. Sim. Existe algum efeito dessa gravidez com diabetes sobre a visão da criança que vai nascer? Não, na verdade não. Claro que afeta a criança, mas não a visão. Afeta mais a mãe, né? A mãe que é o grande problema, é o grande foco. Mas a criança tem outras complicações que não são nos olhos, aí não. E no caso, doutora Ana Paula, da mãe, ela, nesse período, vamos dizer, 9 meses que ela tenha essa diabetes gestacional, depois dos 9 meses, acabou. Pode ficar alguma sequela em termos de visão nesses 9 meses em que ela teve o diabetes? Ah, pode. Se ela desenvolveu uma retinopatia, aí você entra num grupo que seria um diabetes comum, como os outros que não seja gestacional. Porque no nome gestacional se diferencia só porque ele deu na gravidez, né? Mas o percurso dela é o mesmo do diabético, do outro diabetes que não é gestacional, entendeu? Certo, doutora Ana Paula, quer dizer que terminada a diabetes, ela trata dos efeitos, mas ela não tem mais a diabetes. Fica mais fácil de cuidar? Fica mais fácil de cuidar, mas vou ter que fazer um controle da glicemia, porque essa mãe tem uma propensão, se ela tiver outra gravidez, de ter novamente a diabetes gestacional, né? E pode até desenvolver um diabetes, se ela não tiver curado, sim. Tá ótimo. Eu queria agradecer à oftalmologista doutora Ana Paula Furtado, que conversou conosco sobre a retinopatia diabética, uma das consequências do diabetes que atualmente vitima 246 milhões de pessoas no mundo. Obrigado, doutora Ana Paula. Obrigada a você, Humberto. O programa de hoje teve trabalhos técnicos de José Francisco e Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão para o programa, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico fator de risco, tudo junto, @câmara.gov.br. Até o nosso próximo encontro. Fator de Risco, um programa da Rádio Câmara, com dicas para melhorar a sua saúde. Produção e apresentação, Humberto Martins.